Salve, salve! Atualidades aqui do Aprova no ar. Guilherme Shibata, Cleusa Secato. Todo mundo aqui a postos para conversar com vocês, pessoal. Dupla dinâmica. Opa! Postos. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu agradecer. Posso agradecer antes? Por favor, vamos lá agradecer o povo que tem paciência com a gente, conversa com a gente. Queridíssimos, cara. Olha aqui, ó, a galera falando aqui, ó, a gente fez o último programa sobre o Oscar, né? E a galera comentando aqui. Bom, Daniel é nosso brother, chapa da casa, Daniel, né? Daniel Pereira, o coach do Aprova, você não conhece, tá lá sempre os vídeos do Daniel, bons conselhos. Ótimo vídeo, fala aqui a Andressa Guedes, obrigado Andressa, parabéns Cleuzinha, te manda a Nicole Mendes. Obrigado. Muito bem, Cleuzinha ficando velha. Vocês são barato, é sempre uma delícia esse encontro. A Catiane Heck. Olha só. Resch, eu não sei como se pronuncia seu nome. Um beijo pra você, muito obrigado. Parabéns, Cleuzinha. Luana, te mando parabéns. Obrigada. Que tiro foi esse? Pergunta o Leandro Santos. Que aqui você tá não, aquele tiro que não gravou, não teve um pum aqui? Ah, é verdade. Será que não é? Ô, Leandro, explica aí, né? Porque a gente, depois que acabou o vídeo, a coisa falou assim, cara, teve um barulho lá, foi um tiro, alguma coisa. Eu falei, eu não ouvi, eu tava concentrado, tava super concentrado aqui. Eu não ouvi, acho que o Leandro pessoal tá tão esperto e já faz trocadilho, né? Ou se ele fez o trocadilho. Já faz isso, mas eu muito acho legal. Que talvez teve o tiro e que tiro foi esse, né? Legal. Agora, que tiro foi esse? É esse nosso Aprova de hoje, né, Isso, Chiba? esse é profundo. Olha só, esse atualidade, pessoal, a gente faz assim, sempre pensando, né, no sintoma que é a notícia, mas também no que ela tem como desdobramento. Não é só para você capturar a informação, é para saber como utilizar, como se apropriar, como se valer nas diferentes circunstâncias, nas diferentes situações. E porque esse, a gente inclusive conversou que é uma atualidade mais cabeção, então eu ressuscitei também os nossos esqueminhas, tá? Aqueles esqueminhas que a gente põe assim para ir conversando e preenchendo com as nossas ideias, os nossos contextos. Na verdade, Chiba, a gente vai falar mais uma vez do meu aniversário, olha só. Ah, convencida, mentira. É porque coincidiu, né? O umbigo do universo. É porque coincidiu de ser no dia 4 de março, justamente, pessoal, a convocação para as eleições que foram convocadas em dezembro ainda, para o novo poder legislativo da Itália. Diz, puxa vida, mas é uma atualidade brasileira, por que que a gente vai falar de Itália, Shibata? Conta um pouquinho para nós, para depois a gente dar mais informações e ir fechando raciocínios com o pessoal. Bom, primeiro que o cenário europeu sempre nos diz alguma coisa, né? A gente é muito influenciado por todo o noticiário e tudo que acontece lá fora, né? A questão da Itália agora, pelo que eu estava vendo nos jornais também e observando, a gente tem algumas eleições muito chaves lá na Europa para a gente medir a temperatura e saber que rumos a política internacional está tomando, e isso reverbera aqui, né? Então a gente viu lá, já comentou, na Alemanha, né? A gente viu o Brexit e falou sobre isso também na Inglaterra, e agora as eleições italianas também eram chaves para a gente saber em que pé isso ia ficar. As eleições francesas no ano passado francesas também falamos, né? E a gente vê um crescimento, né, por conta das questões de imigração, né? Que a gente também comentamos aqui também no nosso programa, e a gente vê que o cenário político vai mudando. Partidos que antes tinham pouca presença, né, ou que nem bandeira, ou que nem existiam, que não tinham cadeiras, começam a ter certa voz. Né? Então, partidos que discriminam imigrantes, partidos de uma voz mais nacionalista, aquela mais antiga mesmo, tipo, a Itália é nossa, aqui tá as fronteiras e dane-se o resto. Né? Então, o que a gente vê um pouco aqui também na Itália, reflete um pouco essa tendência que as grandes nações europeias nos deram. Então, quando a gente fala isso, é porque a gente vê a formação do Ocidente muito calcado, né, nesses ideais, né, que vêm a partir da Segunda Guerra Mundial, que Itália, que Alemanha, que daí na América os Estados Unidos, né, trazem e moldam o mundo, né, direitos humanos e tal. E a gente vê isso cada ano, né, sendo questionado agora, né? A gente cuida, como se o italiano falasse, a gente não cuida da gente e quer cuidar dos outros, não dá para fazer isso, dá, não dá. E os partidos vão englobando esses discursos. Né? E o que a gente vê, e o que a Cleusa vai falar para vocês, eu acho que é um pouco um espelho disso. E por que que esses, né, aí que é interessante, por que que esses diálogos também chegam no Brasil?
Por que isso ecoa, né? Por que isso ecoa? Essa globalização de ideias também chegou aqui. Então a gente começa, né, o brasileiro que pensava assim, fala assim, pô, se o italiano tá pensando assim, isso é chique, né, vamos pensar também, né? Ou vou pensar diferente, ou vou pensar igual, ou não, mas começa a pensar, começa a reverberar. As ideias vão reverberando. Então acho que é por isso que é importante a gente conhecer, né, um pouco da história dessas ideias e como isso está sendo tratado no mundo, para a gente ver que essas ideias não são de graça aqui, né, estão plantadas aqui ou que começam a ecoar aqui no Brasil. Né? São ideias globais mesmo, essa globalização. Porque a gente tem eleição também, né? E a gente tem eleição também esse ano, e uma coisa bem importante, né, Shiba? Essa situação, não só na Itália, mas na França, na Alemanha, que a gente viu acontecer aí, a gente tem um fruto muito importante para ser dito, para ser percebido, gente, dessa coisa que está se construindo no Brasil, dessa meio que sensação de que é necessário repelir o político da política, né? Muito então legal. essa coisa toda também faz assim, ó, com que haja uma dispersão de ideias e de informações e de governos na Itália nesse momento. Olha, a gente tem aí, ó, em 70 anos, 64 governos. Essa que acabou de acabar é a 17ª legislatura italiana, começada em 2013, com 3 primeiros ministros de 2013 para cá, quer dizer, é algo instável demais você ter 3 primeiros ministros em 5 anos, né? E um problema econômico geral e muito específico também, porque ela é a 2ª maior dívida da União Europeia, ficando atrás só da Grécia. E aí começam a surgir, como disse o Shibata, discursos nacionalistas que dizem assim, olha, por que a gente não volta a ter uma moeda alternativa só nossa? Isso também é um discurso que vem crescendo, né? Outros itens aí importantes, diz como é que funciona, o que tem de marco exemplar nessa eleição. É a primeira eleição que marca o fim do bipartidarismo. Então não tem mais essa de centro-esquerda, centro-direita ou de direita-esquerda. Tem um centro-esquerda, um centro-direita e tem os 5 estrelas. O que é esse tal 5 estrelas, Chibata? Você lembra o nome do comediante que funda os 5 estrelas? Eu não lembro o nome dele. O apelido dele é Didi alguma coisa. Ele tá nos links aí pra gente. Didi alguma coisa. Dá uma procurada lá. Bom, ele é um comediante, né? E né, vou falar um palavrão aqui, mas era o slogan deles, né? O partido começou com um slogan bem peculiar, que é assim, políticos vão tomar no cu, certo? Então, em 2013. Era o horror. Isso, né? Tem 2013. 5 anos. 5 anos só, né? Então, isso que a gente vê no Brasil, essa desilusão, esse ranço com a política, né? A gente encontra também em muitos lugares da Europa, Estados Unidos e tal. E lá a gente teve esse fenômeno, né, que é uma coisa meio Monty Python, né? Vamos fazer o troço ficar doido aqui. Nós não queremos saber de político, nós queremos o quê? A gente quer ter votações diretas. A gente não quer, é como se o político estivesse atravancando o meio entre as pessoas que querem fazer as coisas, né, e a realidade. E eles falam assim, vamos acabar com essa política. Enfim, infernizaram o mundo, né, italiano com isso, tá? Com muita razão, por um lado, só que o grande problema que a gente vê nisso, né, e aí eu quero que vocês pensem, eu não estou aqui julgando, até porque eu não pensei, não conheço a fundo a realidade da política italiana para falar, mas é assim, tudo bem, se a gente tirar a política, o que a gente coloca no lugar? Ou a gente consegue dar conta desse mundo sem a política? Ele é fruto desse movimento muito forte que cresce mesmo na Europa, né, Shibata, e ganha ecos por aqui, dessa coisa de agitar, né, ter ojeriza pelo político, e que está aí no Podemos na Espanha, está no 5 estrelas na Itália, e está também no partido, no En Marche, que elegeu Macron na França. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma série de movimentos aí locais, mas que eles vão ganhando um discurso que vai se globalizando, como você dizia anteriormente, essa ideia das ideias globais. E a gente sente isso sendo brasileiro também, né? A gente tem uma descrença e até que vem se avolumando. Isso, um afastamento com relação ao político, né? Enfim, fiquem espertos, olha como isso é interessante. Né? Pra gente e uma coisa importante também, acho que... Foi, desculpa, só pra fechar, diga. Foi o partido, não sei se você vai comentar, foi o partido que mais teve votos. Que mais teve votos. Só que não consegue governar sozinho. Né? Por que não consegue? Porque precisa fazer coalizão. Por que precisa? Porque, na verdade, para conseguir governar sozinho, ele precisa de 316 cadeiras entre as duas casas, né, Senado e deputados. A eleição na Itália é de voto facultativo. Para deputados, podem votar eleitores a partir dos 18 anos. Para senadores, apenas a partir dos 25.
E se não tiver 316 cadeiras ou 40% para poder governar sozinho, tem que fazer coalizão. Então os grandes analistas nos jornais europeus e nos jornais italianos diziam já no dia 5, 6, aí depois das eleições, que a Itália acordou assustada no domingo para ir votar e foi dormir preocupada. Porque os 5 estrelas, a boca de urna estava dando inclusive mais força de votos para o partido, para o grupo de coalizão centro-direita, encabeçado por quem? Ninguém mais, ninguém menos que Silvio Berlusconi, que não poderia assumir mandato algum porque ele está condenado na Itália por processos anteriores de corrupção. Então ele não poderia assumir, mas ele estava encabeçando o movimento. Então, a boca de urna dizia que eles iam ter muitos votos, ou iam ter mais votos que os 5 estrelas. E, na verdade, foi os 5 estrelas que acabou liderando, tendo mais votos, mas ainda assim não vai conseguir governar sozinho. O que acontece? Vai ter que fazer coalizão com centro-direita e centro-esquerda. Mas até agora tá difícil, né? Sim, que os caras não e é isso que acontece. O medo deles, por isso que eles dizem que ela foi dormir preocupada, né? Por que a Itália foi dormir preocupada? Porque quando aconteceu essa dissolução de parlamento, agora, 2 anos na Espanha, e houve votação, eles passaram 1 ano praticamente sem governo, sem conseguir fazer o diálogo, a coalizão aí para ver o que ia acontecer. Então eles estão com medo disso, num ano tão emblemático para eles, inclusive, ficar um ano, quem sabe, aí perdido sem governo. Eu não conhecia de perto a história dos 5 estrelas e fiquei bem interessado nisso, né? Porque como é que você vai fazer coalizão com aquilo que você abobina agora? Como é que vai fazer? É isso que é o ponto. É uma ideia assim de não defender o político, né? Mas ter que trabalhar com esse lado do político profissional para poder governar. Se eu desprezo tudo aquilo, como é que agora eu vou fazer coalizão com alguém? Não é? E para pensar na semelhança, né, Shibata, mais específica ainda com o nosso mundo, tem uma tarefinha aqui, coisa que a gente já citou, mas olha só, pessoal, sempre vale a lembrança, tá? Eu vou deixar depois nas fotinhas, nas imagens aí. Tarefa de leitura, pensar no paralelo entre Operação Mãos Limpas e Operação Lava Jato, tá? A Operação Mãos Limpas é da década de 90, encabeçada pelo procurador Antônio Di Pietro, que esteve no Brasil e dá palestras no mundo inteiro, sobre como os políticos italianos, de maneira geral, os legisladores, transformaram as leis a seu favor depois da Operação Mãos Limpas. E é um medo, é um temor que muitos analistas têm no pós-Lava Jato aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente tem aí diversas leituras. As leituras relacionadas ao discurso, a possibilidade de, pós uma ação desse tamanho, o que acontece, e essa coisa, né, Shibata, de, pera lá, será que é o momento, como é que a gente faz? Abomina o político, ensina o político, o que a gente faz? Pois é. Né? No fim de contas, as eleições no Brasil estão aí. 2018. Temos que votar, né? Temos, né? Tem Copa também, viu, gente? Se a gente quiser se enganar tem Copa também. Se a gente quiser se alegrar um pouco, tem Copa. Pra dar uma aliviada. Né? Depois tem eleição. E aqui, ao contrário da Itália, a gente não tem um parlamentarismo e também não tem voto facultativo. Né? Então, a gente precisa votar e tem um presidencialismo ainda. Isso. Tem os pré-candidatos, tem especulação pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vai ser um prato cheio esse ano, né? Muitas emoções, acho que diria que pouca esperança. Não sei o que você acha, mas eu tô meio assim, tipo... Você não tá nem... Não, eu penso assim, falo, e aí? Como é que acontece, né? Pra quem que eu... Né, em quem é que eu deposito? Não digo nem confiança, porque eu não confio, mas tipo assim, vai. Vai. Difícil, né? Mas enfim, então, estamos aí, né, gente? O país é nosso, é a nossa responsabilidade conjunta. Né? Queiramos ou não, a gente ainda tem a política, a gente não conseguiu encontrar nada. Então é legal a gente pensar sobre isso. Se você tiver que fazer uma redação sobre a política, é interessante você ver, né, e demonstrar para o seu corretor que você consegue olhar a política não como um fato isolado, não como o Brasil, não é o Brasil, né? Política o Brasil, global. Né? Mas essas tendências, os discursos globais e como eles, principalmente agora por causa da internet, os jornais sempre estão fazendo, o Jornal Nacional cobre muito também, então a gente está sempre ligado no que está acontecendo na Europa, tal, as tendências, mais à direita, mais à esquerda, nacionalismos. Tem que estar ligado em tudo isso e conseguir fazer essa leitura de mundo. É isso aí. Beleza? Né? A gente finaliza pedindo para você dar sua curtida, fazer seu comentário, pedir o seu tema, conversar com a gente, pessoal. Isso. Compartilha, conversa conosco aí sobre a sua semana, seus estudos, o que você já sabia, o que você não sabia, o que você quer ver abordado aqui.
Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.